Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do método indutivo. Agora nós vamos dar uma olhada nas suas respostas do método crítico e método panorâmico. Vou conferir junto com você essas respostas. A primeira pergunta que nós fizemos foi quem escreveu o livro. É importante nós entendermos qual o autor, por que ele usou essas palavras. Então, quem foi que escreveu o livro? Você pode conferir aí no seu texto. O versículo primeiro diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Na carta, as cartas do primeiro século, as cartas vinham com o nome do remetente, diferente de hoje. Hoje nós escrevemos um e-mail ou uma carta e colocamos atenciosamente, no meu caso, Rafael Lopes. No primeiro século, a estrutura da carta era que primeiro vinha o nome do autor, depois uma saudação e logo depois a ação de graças e o conteúdo. Então, no caso, nós podemos identificar que existe um autor. Só que especificamente nesse versículo, você vê que Paulo não está só. Ele está com Timóteo. Mas ele escreveu essa carta com Timóteo? Ou essa saudação é com Timóteo e a carta foi escrita somente por Paulo? Vamos conferir outros versículos para a gente confirmar que só existe um autor dessa carta. No versículo 8 em diante, diz assim, ó: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, não somos, sendo que sou Paulo, o velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui confirma que foi Paulo. Vamos ver mais um versículo. Versículo 19 diz assim, ó: Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para que não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu recebo de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração. Então, nós conseguimos ver nesses três versículos que foi Paulo quem escreveu essa carta para Filemon. De onde o livro foi escrito? Aqui não diz especificamente uma cidade ou até mesmo uma prisão específica. Nós sabemos que Paulo foi preso em Cesareia, em Roma e em outras cidades. Mas aonde especificamente ele escreveu essa carta? Nós não temos aqui nenhum relato, nenhuma evidência interna. Mas podemos ver no texto que Paulo estava escrevendo de uma prisão. Onde é que diz isso? Vamos ver aqui no versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então, quer dizer que Paulo estava preso. Você pode colocar aí a resposta baseada nesse relato. Mas vamos ver se isso comprova em outra passagem. Versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Então, Paulo fala mais uma vez que é prisioneiro. Outra evidência está aqui no versículo 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, espero que por vossas orações vos serei restituído. Então, Paulo acreditava que esta oração dos irmãos, poderia fazer com que ele fosse liberto. E isso é evidenciado, a gente vê, é comprovado lá em Atos capítulo 12, quando Tiago morreu num dia, Pedro estava preparado para morrer, a igreja estava orando constantemente por Pedro, e Pedro foi liberto pelo anjo. Paulo estava crendo da mesma forma poderia acontecer com ele. Outro versículo que pode comprovar, eu queria que você anote todas essas respostas com versículos, ok? São evidências internas. Diz assim, ó, versículo 23, saúda-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então, Paulo comprova mais um versículo que ele estava preso. De onde ele escreveu? De uma prisão. A quem o livro foi escrito? Nós vemos no versículo 1 que ele tanto fala do autor da carta como também o destinatário. Ele diz assim, ó, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Só que aqui existe um conectivo. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. A saudação foi para todas as pessoas. Certamente a carta teria lida tanto por Filemon como também pela igreja que estava na casa dele. Porque Onésimo ia ser incluso não somente na vida de Filemon, mas também na vida da igreja. Aqui nós podemos ver que a saudação foi para todos, mas a carta, no decorrer da carta, vamos observar que essa carta é escrita especificamente para uma pessoa. Essa pessoa é Filemon. Aqui diz assim, ó, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, não é ordenar a vocês, mas te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Então Paulo aqui já diz, se referindo a uma pessoa. Nos versículos anteriores, nós podemos ver, no versículo 4 até o versículo 7, que é uma ação de graça, já é um bom sinal essa carta ter, porque em outras cartas, como em Tito, em Gálatas, Paulo não fez ação de graça. Você vê que em Tito ele foi direto ao assunto. Ele disse, Tito, eu te deixei em Creta para isso. E também a carta aos Gálatas, ele disse, eu me admiro que tão depressa vocês se desviaram. Então ele foi direto ao assunto, não teve ação de graça, não teve louvor para eles, teve um assunto direto e específico, porque precisava ser tratado. Nesse caso não, ele faz uma ação de graça. Do versículo 4 ao versículo 7, ele faz menção aqui da obra de Filemon, do caráter de Filemon. Você pode conhecer muita coisa de Filemon
nesses versículos. Vamos lá. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti, não de vocês ou da igreja, mas de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, para uma pessoa, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então essa carta foi específica para uma pessoa. Podemos ver aqui também no versículo 18. E se algum dano te fez, te deve alguma coisa, lança em tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então, esses versículos estão confirmando que essa carta foi escrita para uma pessoa e o destinatário está no versículo 1, que é Filemon. Okay? Quando esse livro foi escrito? Não temos nenhuma evidência interna, apesar de termos algumas evidências externas para comprovar a data, mas nenhuma evidência interna para comprovar aqui, nesse momento. E eu não quero usar com você nenhuma data, por quê? Porque o texto não diz nenhuma data. E outros livros, vamos buscar, pesquisar datas vindas dos pais da igreja, de estudiosos, de teólogos. Mas especificamente na carta de Filemon, nós vamos estudar só evidência interna. Para onde o livro foi escrito, nós não podemos observar que não conseguimos encontrar nenhuma cidade, nenhum nome de uma cidade. Mas você marcou de verde um local. E esse local é a casa. A casa de quem? A casa de Filemon, onde a igreja se reunia. Então, você pode responder para onde essa carta foi escrita. Depois que a gente for aguçar, estudar um pouco mais essa carta e outra carta do Novo Testamento, você vai ver a cidade que ele estava. Por enquanto, nós temos apenas um lugar e você certamente marcou esse lugar com a cor, acredito que verde. A casa é o lugar que eles estavam se reunindo e aonde essa carta foi endereçada. Agora nós vamos para o método panorâmico. Qual é a ideia central desse livro? Que ensinamento você aprendeu lendo este livro? Você vê que Paulo está fazendo uma intercessão por uma pessoa, um homem que certamente era um escravo, que saiu do seu senhor, fugiu da casa do seu senhor, possivelmente foi preso. Paulo estava preso por causa do evangelho, por causa de Cristo. Onésimo foi salvo na prisão. Então, o que levou Onésimo, que foi gerado entre algemas, no versículo 10 disso? Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele foi gerado entre algemas. Então, ele nasceu de novo, conheceu Jesus através da vida de Paulo, dentro da prisão. Então, o que levou ele a essa prisão? E nós vamos em texto, observando o texto, nós vimos que Onésimo está voltando para a casa de Filemon. E se fez algum dano, causou algum dano, se defraudou Filemon, o dono dele, em alguma coisa, Paulo disse, coloca em minha conta. Então, a ideia central é essa intercessão por aquele que havia um dia perdido, fugido, mas agora estava retornando para a sua casa. E retornando totalmente transformado. A emoção que expressa pelo autor. É muito importante, talvez você não perceba isso, olhar as cartas, os livros da Bíblia, com essa perspectiva. Nós lemos a Bíblia como se fossem mandamentos e regras, mas nós temos que entender quem foi que escreveu, para quem escreveu e o porquê que ele escreveu. Então, a emoção expressada pelo autor. Eu vou lhe explicar um pouco aqui da história, o contexto dessa época para você entender. E Onésimo realmente era escravo, como está escrito aqui, que Paulo diz, não recebe, não como escravo, como no versículo 16, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Onésimo era um escravo, se ele foi um fugitivo, fugiu da casa de Filemon, e Filemon estava agora recebendo ele de volta, Filemon tinha autoridade, tinha poder de fazer 3 coisas com ele. E a lei, a própria Bíblia não fala nada sobre isso, mas a lei da época sim. Qual seria? Primeiro, ele poderia até cortar um braço dele, porque ele não era uma pessoa para Filemon, ele era apenas uma ferramenta de trabalho. Então, ele poderia também colocar na sua testa, tatuar na sua testa com ferro fugitivo, e poderia até dar cabo da sua vida. Por quê? Porque Onésimo era uma propriedade de Filemon e estava voltando, sendo devolvido para o seu dono. Para Paulo, ele não estava sendo devolvido. Para Paulo, ele estava sendo enviado. Mas observe bem, Paulo chama Filemon, que foi um colaborador, uma pessoa que fortaleceu e reanimou a fé de muitos irmãos, chamou ele de colaborador. Chamou também ele de amado. Chamou companheiro, Áfia e Arquipo. Chamou essas pessoas de companheiro. Chamou aqueles que estavam presos com ele
de cooperadores, aquelas pessoas que estavam visitando ele na prisão. Mas Onésimo, ele se refere como filho. Agora, para você entender o coração do autor e a emoção do autor, pensa comigo. Ele foi agora escrever uma carta de próprio punho. Existe uma carta muito importante no Evangelho, que é considerado o quinto Evangelho, que é a carta de Romanos. Se você for observar o capítulo 16, você vai ver que Paulo ditou essa carta e Tércio escreveu. E outras cartas muito importantes do Novo Testamento, Paulo ditou e algumas pessoas escreveram, ajudaram ele na escrita. Porém, essa carta, ele faz questão de dizer: eu escrevo de próprio punho. Isso, irmão, eu não sei se você consegue entender, mas para você entender melhor a emoção do autor, ele está mandando o filho dele de volta para casa. E esse filho, agora, pode acontecer essas três coisas com ele: perder um braço, ter na testa, fugitivo, ficar lá servindo como escravo e também até ser morto. Mas agora Paulo está enviando esse filho de volta. Imagina a emoção de Paulo, o coração de Paulo. Por isso que ele diz: eu estou te enviando o meu próprio coração. Se alguma coisa ele te deve, coloca na minha conta. É um pai enviando um filho. E a preocupação dele é tão grande ao ponto dele dizer: olha, essa carta de Colossos você escreve, eu vou dizer, você escreve. Mas essa daqui eu tenho que escrever com o meu próprio punho. Essa é muito importante. Você consegue entender a preocupação, entender o receio, Paulo, a emoção que envolve essa carta? Por que ele escreveu? O temor de Paulo. Por isso que ele disse: deixa que eu pago a conta dele. Então você consegue também entender que é uma situação da igreja ali, existia pessoas desanimadas naquele lugar. Sim, existia, porque aqui diz que também existia pessoas animadas. E quem estava fazendo isso? Filemon. A situação, a força da igreja, a situação da igreja era o quê? Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Irmão, essa época era uma época de grande perseguição, e as pessoas precisavam estar perto uma das outras, precisavam estar perseverando em fé, em oração e em comunhão, porque a fé deles era provada a todo tempo. Pessoas eram mortas no Coliseu, pessoas eram entregues à morte a qualquer momento pelos próprios familiares. Por isso que Jesus fala isso no Evangelho de Marcos, ok? A debilidade da igreja. Paulo, se ele escreveu essa carta para essa igreja específica, ele queria fazer uma inclusão social. Então ele estava preocupado se essa igreja iria ou não receber esse homem, esse ex-escravo, agora um irmão caríssimo, preciosíssimo, tanto para ele como para Filemon, tanto na carne como no Senhor, se eles iam receber ele com dignidade, não como escravo, mas agora como um irmão em Cristo. Então, a principal razão pela qual o livro foi escrito, deu para você já entender. Paulo escreveu essa carta para interceder pelo seu filho Onésimo, versículo 10, para ver se realmente o seu filho ia chegar e ia estar lá com segurança. Paulo faz até uma promessa, que eu acho que é mais ou menos assim: vou aí conferir se está tudo bem mesmo. Versículo 21, ele diz: certo estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. O que seria mais do que está pedindo? Perdoar e colocar ele numa posição? Não sei, mas o que seria mais? E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Ou seja, se prepara que eu estou indo visitar vocês. Vocês estão orando por isso e certamente eu vou ir. Querido, eu acredito que isso contribuiu com você, com a sua observação, jogar esse pano de fundo para nós partirmos para o próximo passo. Nós vamos interpretar agora o texto. Depois nós vamos aplicar. Então se prepare, apenas é o começo dos seus estudos e eu tenho convicção de que você vai ver muita coisa nessa carta, vai ainda ser muito edificado, crescer e amadurecer muito através dessa carta tão pequena, mas tão poderosa e cheia de vida. Que Deus te abençoe, bom estudo e dependa do Espírito Santo para ser o seu professor. Amém.